No vídeo anterior, a gente encontrou alguns análogos para a rotação de conceitos que a gente já tinha estudado em movimento unidimensional ou bidimensional, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi mostrar que existe um análogo da força na rotação, que é o torque, que também carrega uma variável geométrica que está relacionada com a rotação do problema. E o torque, por consequência, a gente percebeu que ele também é a derivada de um momento. Mas, assim como a força é a derivada do momento linear, o torque é a derivada do momento angular. E essas são as principais variáveis que a gente precisa para estudar o movimento de rotação. Só tem agora um outro avanço que a gente precisa fazer, que é meio análogo ao que a gente fez quando estudou colisões e estudamos centro de massa no movimento linear, né? Ou num plano. Agora, na rotação, a gente tem que procurar alguma coisa semelhante. Então, vamos, primeiramente, entender o que é esse problema que eu estou falando. Eu suponho que você tem um sistema de coordenadas qualquer, né? Que aqui eu estou definindo um cartesiano com coordenada y e x, e que tem um centro O. E você tem um sistema de partículas, como esse representado pelos pontinhos aqui dentro da região em verde, que estão girando em torno do O. Então poderia ser, por exemplo, um planeta ou um conjunto de planetas ou de outros objetos, de pedras que estão girando em torno do Sol, por exemplo. Que, enfim, em filmes a gente vê muito esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Numa situação dessa aqui, você consegue, imagina que você consegue definir um vetor para cada massa que está nesse sistema aqui. Então, cada uma dessas pedras que estão girando em torno do Sol, você consegue descrever o vetor posição para cada uma delas. Só que esse vetor depende do tempo porque o sistema está girando. Então, por isso que aqui está RI de t. Quer dizer, quando você for descrever o vetor, a coordenada x e a y dele não vão ser um número estático. Vai ser um valor que está evoluindo com o tempo. Pode estar crescendo, diminuindo, enfim. Então, se eu tenho a posição e a massa de cada uma dessas massas, aí fica fácil fazer algumas análises. Por exemplo, calculando a velocidade, que eu posso calcular a partir desse vetor mesmo aqui, fazendo a derivada dele. E aí, se eu multiplicar essa massa por essa velocidade, isso aqui vai dar o momento. Mas como que eu analiso um sistema desse se eu preciso, por algum motivo, analisar o sistema como um todo? Digo, muitas vezes, por exemplo, nesse caso de uma situação no espaço que eu estou falando, muitas vezes você não está interessado no movimento individual de cada um desses corpos que você está vendo. Você quer ver qual vai ser o movimento desse conjunto, né? O que a gente já pode falar assim, que vai ter uma relação com o centro de massa desse conjunto, né? Já que a gente discutiu isso antes, quando falamos de momento linear, colisão, conservação do momento. A questão agora é como que isso aqui fica na rotação? O que eu preciso saber para poder usar isso aqui na rotação? Eu posso somar o momento angular de todas as partículas? Não posso? O que vai acontecer? Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, o momento angular total desse sistema aqui, ele vai ser formado, então, por uma somatória de I igual a 1, quer dizer, da primeira partícula até a enésima, né? Então, sobre todas as N partículas que estão representadas aqui, do vetor RI de cada uma. Eu aqui não vou escrever de novo o T entre parênteses, mas está implícito aqui pelo meu desenho que esse RI é um vetor
que depende do tempo. Então, RI, PI. Porque isso aqui é a definição de momento angular que a gente viu no vídeo anterior e eu estou somando sobre todos, né? O momento angular é o produto vetorial do RI com PI e eu estou somando o RI com PI para cada uma das partículas, né? E você pode escrever isso ainda como a somatória de I igual a 1 até N, e aí se substituir que o momento é a massa vezes a velocidade, a gente pode colocar a massa para fora, então fica MI e multiplica o RI, produto vetorial, com o VI. Então não tem nada novo aqui, eu só estou fazendo uma somatória e a gente pode fazer isso porque isso é uma propriedade que vale para vetores em geral, né? Pelo menos para todos aqueles que a gente estuda nesse curso. Então, força, você soma as forças vetorialmente. Momento angular é um vetor, você também soma os momentos angulares de maneira vetorial, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, o que acontece com o momento angular desse sistema com relação ao centro de massa do sistema de partículas? Então, a gente pode imaginar que esse centro de massa vai estar em algum lugar por aqui assim, né? Então, existe um vetor, que é esse que eu estou representando agora, que em amarelo, que ele dá a posição do centro de massa desse sistema. Então, como que a gente poderia representar essa coordenada aqui? Uma maneira é a gente pensar, então, em usar esse centro de massa, e eu vou chamar esse vetor de vetor R grande assim. E aí a gente poderia pegar cada uma dessas partículas aqui, por exemplo, essa primeira que eu já tinha marcado aqui com o desenho anterior, e ao invés de analisar a rotação dela em torno do centro O, a gente analisar a rotação dela em torno do centro de massa. Então, por que eu estou fazendo esse outro vetor aqui? Porque o RI, que está aqui em vermelho, ele é a soma do amarelo com o azul, então, né? O azul é o que eu vou chamar de... Não vou escrever ali no meio porque vai borrar todo o meu desenho, mas o azul é o RI'. Então, o linha é só para denotar que eu estou falando da mesma partícula a qual se refere o vetor RI, só que quando tem o linha, eu estou falando da posição relativa ao centro de massa do sistema e não em relação ao centro O. Então, matematicamente, a gente pode escrever isso aqui como RI, que é o vetor que está em vermelho ali, vai ser a soma do azul com o amarelo. Então, o RI é igual a R' mais o R. Por consequência, a gente também vai ter que o vetor velocidade também vai ser um VI' somado com esse vetor V, que é a velocidade do centro de massa. Assim como o R é a posição do centro de massa, o V que está aqui é a velocidade do centro de massa. Então, isso quer dizer que o momento total, eu posso escrever ele como a massa total, que eu estou chamando de M grande, que multiplica esse V que está aqui. E aí vai ter uma consequência essa afirmação matemática que a gente está fazendo aqui. Ó. Da primeira, a gente pode perceber o seguinte:
Quando eu fizer a somatória de i igual a 1 até n de mi, que multiplica o r i', então eu estou fazendo a somatória desse vetor do azul aqui agora, né? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que fazer a somatória de i igual a 1 até n de mi, que multiplica o ri menos o r grande. Isso aqui vem dessa própria equação aqui, né? O r' é o ri menos o r grande. E aí isso aqui vai dar zero. Então vai dar zero porque o centro de massa é justamente a posição que representa todas as partículas. Então quando eu somar todos esses vetores posição aqui, eu vou estar justamente fazendo o cálculo equivalente ao do centro de massa. E por isso essa subtração aqui vai dar zero. Dessa segunda relação vai vir algo parecido também, que é que a somatória de i igual a 1 até n de mi, vi' vetor, né? Aqui também é vetor. Isso aqui vai ser igual à somatória de i igual a 1 até n de mi, que multiplica o vi menos o v. Que ainda vai ser a mesma coisa que fazer a somatória desculpa, a somatória do mi vezes vi é a somatória de todos os momentos, né? Eu também posso lembrar que isso aqui, essa somatória de i igual a 1 até n dos p i linhas, que isso aqui também vai dar zero. Então você pode pensar ou pela soma do vetor do jeito que eu escrevi aqui, ou dos momentos, essa soma vai dar zero. Aí a gente pode substituir essas relações aqui, umas às outras, para fazer uma conta. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse cara aqui, que é dele que a gente partiu, e eu vou substituir essas relações aqui, a 14 e a 15, desculpa, 14 e a 15 nas minhas anotações aqui. Essas duas relações, eu vou usar elas para simplificar de alguma forma aquela somatória que a gente está fazendo ali. Vamos ver como que isso vai ficar então. Então quer dizer que o momento angular vai ficar a somatória de i igual a 1 até n de mi, que multiplica ri' mais r, que multiplica o vi' mais o v aqui também é vetor. E aí se eu abrir esse produto que está aqui, eu consigo separar essa somatória única em 4 outras somatórias, que eu vou escrever cada uma delas aqui. Então, a gente vai ter que somatória
de I igual a 1 até N de MI R I' produto vetorial com o VI Tô lembrando que eu escrevi aqui, eu coloquei um ponto, mas aqui, se você voltar lá e olhar nessa nossa expressão, aqui é um produto vetorial, tá? Então, aqui eu vou botar esse xzinho que representa o vetorial. E o R' mais R é o que veio dessa expressão que eu estou colocando, colocando aqui dentro para abrir essa conta. Então, RI, produto vetorial com VI, mais... Aqui a gente pode escrever colocando a posição do centro de massa para fora, já que ele não está dentro da somatória. Então, produto vetorial do R com o VI. Agora eu estou pegando esse R daqui e fazendo o produto vetorial com esse VI. Só que está dentro da somatória, né? Eu disse que só o R está saindo para fora da somatória, porque não tem o índice nesse vetor R. Então, eu vou ficar com R, produto vetorial da somatória de I igual a 1 até N de MI VI'. Essa foi a nossa segunda somatória. Mas ainda preciso escrever somatória de I igual a 1 até N de MI que multiplica o vetor RI'. E aí eu faço o produto vetorial desse RI' que está aqui com a velocidade do centro de massa, né? Então, MI RI', produto vetorial com o vetor V. E aí o último termo dessa somatória, que vai ser a somatória de I igual a 1 até N de MI produto vetorial de R com V. Vou escrever aqui um pouco maior, já que eu estava fazendo isso no começo. R vetor V. Então veja que a gente abriu essa somatória, abrindo esse produto aqui do R' mais R, VI' mais V, a gente obteve 4 termos. Só que aí a gente consegue simplificar bastante essa conta sem precisar fazer muita conta. Então, o primeiro ponto, vou fazer aqui em azul, vamos olhar termo a termo quem são esses caras. Nesse primeiro aqui, ó, eu tenho uma somatória. Desculpa só que esse VI é VI', tá? Que era esse VI' daqui. Acho que agora não faltou mais nada. Então, esse cara aqui, ele é a definição do momento angular para cada partícula, né? Eu pego a posição dela, multiplico pelo momento dela, né? A massa está aqui e a velocidade está aqui. Então, esse cara aqui inteiro, essa somatória aqui, vai dar o momento angular, que eu vou chamar de L', porque é o momento angular com as coordenadas linha. Quer dizer que eu estou falando do momento angular em torno do centro de massa. Se vocês se lembrarem do desenho que a gente estava olhando aqui antes, as coordenadas com linha, que eu representei aqui com esse vetor em azul, são a posição, depois por consequência a velocidade, de cada partícula relativas ao centro de massa.
Então, o L', que a gente acabou de obter, ele é o momento angular do sistema em torno do centro de massa. Agora aqui nesse segundo termo, eu tenho essa somatória aqui, e essa somatória aqui, que a gente já tinha visto lá em cima, vai dar zero. E eu tenho também essa outra somatória aqui, do MI com o RI, desculpa, RI', que também vai dar zero, porque eu estou calculando qual é o centro de massa com relação ao centro de massa. Então isso aqui vai dar zero. E aqui, nesse último termo, o R e o V não tem índice neles, e a somatória sobre o MI vai dar só a massa grande, né? Vai dar a massa total do sistema. Então quer dizer que o momento angular desse sistema em torno do sistema de coordenadas que eu desenhei, né, com relação a O, ele vai ser igual ao momento angular desse mesmo sistema em torno do seu centro de massa, somado com o momento angular do centro de massa. Então, R vetor V. Desculpa, vetor P. Aqui dá um M que multiplica aquele V ali e vai dar um P. E aí essa equação, ela tem um significado interessante. Quer dizer que a rotação de um sistema de partículas, eu posso separar ela como uma rotação do centro de massa do sistema de partículas, em torno do eixo do sistema que eu estou considerando, somado com a rotação de cada partícula em torno do centro de massa. Então, eu posso separar o momento angular nessas duas partes, né? Um que está associado, esse aqui que está associado com a translação do centro de massa, e esse aqui que está associado com a rotação do sistema em torno de seu centro de massa. E é uma coisa que pode parecer razoavelmente simples quando você olha assim, mas isso tem consequências bastante importantes. Por exemplo, que se você tiver o centro de massa parado com relação à origem do sistema, então esse momento aqui dá zero, e aí que o momento angular nos dois sistemas vão dar a mesma coisa, né? O L é igual ao L'. Bom, e agora vamos olhar para essa outra situação desse desenho aqui. Então aqui eu tenho uma partícula que eu vou fazer com esse ponto em verde, que está girando aqui, descrevendo uma circunferência que está no plano x e y, da forma que está representado aqui, né? Então ela gira, o centro dessa trajetória está no eixo z. Então se você tem dois sistemas de coordenadas, como um que eu estou chamando de O e o outro que eu estou chamando de O', a gente pode estabelecer uma relação entre os dois da forma como está representado aí na figura. Quer dizer, o vetor azul aqui, que é o ρ, ele é o módulo dele dá o raio da trajetória que está sendo descrita. E eu posso ir de O a O' somando com o vetor z, né? Está representado aqui em amarelo. E em vermelho, que eu tinha esquecido de escrever, a gente tem a posição R. Pois bem, então, como a gente calcula o momento angular dessa partícula aí? A gente vai calcular ele fazendo que L vai ser a massa vezes o vetor R, que dá a posição,
que multiplica vetorialmente o vetor velocidade, porque o momento angular é r vetor, o momento linear. Né? Então aqui eu só estou escrevendo de maneira separada para deixar em função da velocidade, já que o momento e eles são paralelos, assim vai ser mais conveniente para nós. Então esse aqui é um momento angular L para o meu sistema de referência O. Veja que se eu escolhesse um outro sistema de referência para calcular o momento angular, ele vai dar um valor diferente porque eu vou ter um R diferente, ainda que a velocidade seja a mesma. Mas o que eu quero fazer aqui é analisar o que acontece quando eu utilizo essa relação aqui, ó, que a gente vê aqui pela figura, e o vetor R, ele é a soma do Z com o ρ. Então, se a gente juntar essas duas coisas aqui, a gente vai obter, então, que o momento angular, ele é a massa que multiplica o Z mais ρ, né? Só estou colocando esse Z mais ρ aqui no lugar do R, e multiplica vetorialmente a velocidade. Então, abrindo esse produto, a gente fica com m, que multiplica z vetor a velocidade, mais m, que multiplica ρ vetor a velocidade. E aí a gente pode analisar separadamente cada uma dessas duas componentes que estão aqui. Você pode ver, né, já pela figura, que essa primeira componente aqui, ó, ela tem z vetor com a velocidade. Né? Z produto vetorial com a velocidade. Então veja que o z é uma direção que está fixa para cima. A velocidade ela está mudando de direção, porque eu estou supondo aqui um movimento circular uniforme. E qualquer que seja o sentido em que está girando aqui a partícula em verde, o que interessa é que a velocidade dela vai estar nesse plano sempre, né? Então, o objeto está girando assim e ele não muda de coordenada XY enquanto está fazendo esse movimento. Então, esse cara interessa pouco para a gente nesse problema. Agora, se você olhar para o segundo termo, que aí ele vai dar o ρ, produto vetorial com a velocidade, aí é justamente ele que tem, que vai dar uma componente que está na direção z, né? Esse primeiro aqui, ó, como o produto vetorial contém o z, ele não vai ter, o resultado do produto vetorial tem que ser perpendicular aos dois vetores que você está multiplicando. Então esse primeiro aqui não tem componente na direção z, e esse segundo aqui tem. Então vamos olhar com mais calma para ele, já que o eixo z é o eixo de simetria do nosso problema, e aí ele pode ter mais alguma coisa interessante para acrescentar para a gente. Então eu vou chamar esse momento angular de momento angular na direção z, e ele vai ser igual a m ρ produto vetorial com v. Se a gente calcular o módulo desse cara aqui, módulo de LZ, isso aqui vai dar m ρ vezes v. Só que essa velocidade linear, ela é justamente o ρ vezes o ômega. Então eu vou escrever assim. Então m vezes o ρ, que vai estar multiplicando essa velocidade, que é o ρ de novo, vezes o ômega. Então quer dizer que o módulo desse momento angular vai dar m ρ ao quadrado vezes ômega. Então veja só, esse aqui é o momento angular do corpo que está girando em torno do centro dessa trajetória que ele está girando, né? E para uma circunferência, esse momento angular vai ser m ρ ao quadrado que multiplica ômega.
retomando aquela ideia que a gente discutiu na aula anterior, de procurar coordenadas para rotação que sejam análogas às coordenadas da translação que a gente já tinha estudado antes, a gente percebe o seguinte, que esse m ρ ao quadrado que está aqui, multiplicando a velocidade, ele tem um papel que é o análogo ao que a gente tem quando calcula o momento linear, né? Em que a gente tem a massa vezes a velocidade linear. Então, mais uma vez, assim como a gente viu no caso do torque, o torque ele é a força aplicada na rotação. Só que a rotação não depende só da força, ela depende de qual é o raio dessa força, qual é a posição que essa força está sendo aplicada, né? Já que é muito diferente você aplicar essa força, por exemplo, se você tem um disco, né, e você vai pegar o disco quase pelo centro aqui e tentar fazer ele girar, você vai fazer uma certa força que vai ter um resultado. Se aplicar a mesma força na borda do disco, é bem mais fácil fazer o disco girar dessa forma, né? Então quer dizer que nessa analogia aqui, da mesma forma que o torque é o análogo da força, a gente tem que o momento angular na direção z, que é o que mais interessa para a gente, já que eu estou girando em torno da direção z, ele é o análogo do momento linear. Só que ele é o análogo que dá para a gente uma outra informação. Se eu quiser procurar um análogo onde aparece a velocidade angular aqui, então eu posso trocar essa discussão sobre o momento, sobre o momento angular ser o análogo do momento linear, e eu posso trocar ela por uma discussão sobre a massa vezes ρ ao quadrado ser o análogo da massa para a translação. E por que isso é importante? Porque com isso a gente define uma outra coisa que a gente precisa para descrever os problemas de rotação, que é o momento de inércia, ou inércia rotacional, se você preferir. E para esse caso aqui, para uma massa girando em torno, descrevendo uma circunferência, então esse momento de inércia, você pode pensar nisso como talvez a melhor expressão seja inércia rotacional. Então, qual a dificuldade em botar esse negócio para girar? Então, ela depende da massa, mas ela é proporcional ao quadrado do raio desse negócio. Então, quer dizer que se você dobrar a massa, a dificuldade em botar isso aqui para girar dobra. Mas se você dobrar o raio mantendo a mesma massa, porque aqui tem o ρ ao quadrado, então essa dificuldade aí, essa resistência à rotação, vai ser multiplicada por 4. E aí tem mais uma última coisa para a gente falar sobre isso, porque isso aqui é o momento de inércia para uma partícula só, né? Da forma que eu escrevi. Mas se a gente procurar quem é o momento angular de todas as partículas, então eu vou ter que somar sobre todas as partículas qual é o momento angular dela na direção z, né? Que é o análogo à expressão que a gente tinha aqui em cima. E quando eu for fazer isso, eu vou obter uma somatória sobre todos os i's, todas as i's partículas, de ρi ao quadrado, que multiplica, eu vou chamar de ΔMi. Né? Isso aqui vai estar multiplicado pela velocidade angular desse sistema. Então, se ao invés de ter uma partícula girando em torno desse eixo, eu tiver um monte de partículas girando em torno desse eixo, então eu pego a distância que cada uma está do centro de rotação, multiplico pela massa dela, que aqui é ΔMi,
então esse raio ao quadrado, né? Multiplico pela massa, que é ΔMi, e multiplico pela velocidade angular do sistema, que é ômega. E aí, com isso, eu vou obter esse momento angular total, que vai ser um momento de inércia do sistema de partículas, que multiplica a velocidade angular, que é ômega. Então, quem é o I aqui nesse caso, né? O I, da forma que eu estou fazendo aqui, ele é a somatória de ρi ao quadrado que multiplica ΔMi. Aqui não tem nada demais, né? Só o nome que eu dei para esse cara que está aqui. Mas tem situações em que eu não vou ter um monte de partículas espalhadas, em que eu vou ter um corpo rígido, né? Eu vou ter um objeto com uma forma definida. Pode ser, por exemplo, a caneta que eu estou usando aqui agora. Se esse objeto está girando em torno do centro da caneta aqui, por exemplo, né? Então, em torno desse ponto aqui, do centro de giro, eu posso querer calcular o momento de inércia. E aí eu tenho infinitos pontinhos da caneta aqui para calcular. E aí, fazer isso, quando eu vou passar para um corpo rígido, é eu pegar e fazer o limite desse cara aqui com infinitas massas, né? Então, fazer para um corpo rígido, eu tenho que pegar esse I e aplicar um limite de I tendendo ao infinito dessa somatória de I ρi ao quadrado que multiplica ΔMi. Então, para o corpo rígido, aplicando esse limite aqui, a gente vai obter a integral de ρ ao quadrado dm, onde esse dm é um elemento infinitesimal de massa. Então, com isso, esse I que está aqui virou uma coisa muito importante para a gente, que ele é o equivalente, o análogo da massa para a rotação. E que, por motivos que eu já discuti, vai depender de uma coordenada geométrica. Então, se você tem uma mesma massa de 1 kg e você quer colocar ela para girar em torno dela mesma, né, por exemplo. Então, eu quero fazer tipo a caneta girar em torno do centro da caneta, né? Então, faz diferença para a inércia rotacional se essa sua massa de 1 kg está distribuída compridinha assim, se ela é um disco, se ela é um disco furado, se ela é um anel, ou se ela é uma outra figura ainda abstrata. Outra figura qualquer, quero dizer. E a gente vai ver alguns exemplos de momentos de inércia. No próximo vídeo a gente vai calcular alguns deles.